Boa noite, pessoal! Mais uma live, a nossa live falando sobre programação neurolinguística, o que ela traz para a nossa vida de benefícios, quantas transformações. Hoje vamos ter aí a presença da nossa amiga Mi Trogo. Olha o Rick aí já chegando, a Mi também já chegou, vamos convidar a Mia. Samera lindona, vamos lá, deixa eu chamar a Mi aqui, olha a Mi aqui. Rose, sempre presente. Beijo, Rose. Seja muito bem-vinda. Carlos Vinícius também. Meu genrinho querido. O vendedor. Fábio Palmier. Fábio, eu nem entrei em contato com você. Depois eu te ligo. Desculpa aí a minha falha. Oi. Sheila. Ô, Mi. Consegui! Como é que tá aí? Eu falo que eu faço para os meus clientes todos fazerem live e eu mesma... Deixa eu... Ah, peraí. Seu fone. Eu que não botei o fone, deixei o fone aqui e não coloquei. Tô te ouvindo, mas tá picotando um pouquinho. Você tá usando qual internet? Wi-Fi, como é que tá? Bom, pra mim tá falando bastante. Tá picotando bastante. Eu não sei como é que tá aí pro pessoal. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos apertar aí no aviãozinho, chamar o pessoal. Deixa eu chamar um pouquinho aqui, Mi, enquanto você acerta aí. Rose nem precisa. Desi. Vamos lá, galera. Vamos chamar todo mundo. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Vamos lá, vamos chamar esse pessoal. O Wi-Fi, vê como é que fica agora, Cris. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu só acabar aqui de enviar aqui esses meus aviãozinhos. Tem que ajeitar meu telefone que tá cortando metade da minha cabeça, que já não é pequena. Calma aí. Figura. É, agora foi. Agora tá cortando só um pedacinho. É bom tá que me ouvindo bem? Porque... Tô te ouvindo bem, muito bem. Muito bem. Jaque, então tá. Saudade, Jaque. Eu nem tô vendo quem tá entrando, porque... Deixa eu ver. Não tá conseguindo, não? Agora tô. É porque eu botei de um jeito que se eu ficar me distraindo com os comentários, já era. Peraí. Como é que tá aí, gente? Me fala vocês como é que tá. Pra mim tá picotando. Tá picotando aí, Lívia? Kaique, filho, tá picotando? Fala aí, gente, porque pra mim tá normal, aí eu não sei se é melhor botar no Wi-Fi ou no... Tá chovendo, né? Chove, pronto. Tá ótimo. Ela disse que tá bom. Então, vambora. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui hoje com a Mi, uma querida que começou aí a estrada da PNL e não parou mais. Ela tem muita história para contar pra gente. Hoje ela é practitioner em PNL, mãe do Kaique, linda, inteligente. Tá me vendo? E vem... Meu filho, inclusive. Isso. E vem bater um papo com a gente para contar o que a PNL trouxe de recursos para a vida dela e como que foi essa mudança. E a gente vê que a PNL realmente é muito efetiva, ela traz um resultado muito grande. E nesse meio, né, nesse momento em que a gente está vivendo da pandemia, onde essa inteligência emocional, esse equilíbrio traz recursos para a gente começa a perceber o diferencial que a gente tem. Então, se a gente puder, através dessas lives, levar alguma palavra de consolo, mostrar um pouco do que você pode conseguir lá na frente, porque se eu posso e ela pode, você também pode. Qualquer um pode. Com certeza. Basta que a gente se permita. Então, e a história da Mi foi um pouquinho assim no início, né, Mi? Aquela resistência e depois acabou deslanchando aí. Mas ela vai contar pra gente, ela vai se apresentar aí pra vocês e vai contar um pouquinho dessa história linda aí. Seja muito bem-vinda, Mi. Fica à vontade. Obrigada, Cris. Primeiro, te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz.
pessoas incríveis passaram por aqui, né? E quando você me chamou, eu falei, uau, né? Tô aí, tô com a Cris também. Então, Cris, eu sou Milena, como já sabem, eu sou jornalista, tenho uma agência de marketing online e há pouco tempo comecei a trabalhar com produção de conteúdo para a PNL, para outro instituto, mas também muito querido. E, assim, para mim era um sonho trabalhar com produção de conteúdo de PNL, né? Porque eu amo produzir conteúdo e amo PNL. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo para PNL, eu falei, gente, tô em casa, né? Tô em casa. E foi muito incrível, assim, todo o meu... E até o tempo, assim, porque o momento de começar, de realizar esse sonho era agora. Não tinha como ser antes. Eu não estava preparada antes, né? Então, tudo se encaixa perfeitamente como tem que ser. Eu conheci a PNL, eu falo que eu estava me afogando, né? Eu sempre falo isso, gente, eu estava me afogando quando eu conheci a PNL. Foi final de 2018 e, tipo assim, foi um final de ano muito difícil para mim. E eu era uma pessoa assim, eu falei isso pra Cris, né? Eu falei, e é difícil a gente admitir, mas a gente só consegue admitir quando a gente realmente enxerga e quer mudar. Eu era muito pessimista, eu era muito impulsiva e eu era muito vitimista. Tudo meu girava em torno da minha dor, sabe? E em nome dessa dor, assim, eu acabava fazendo escolhas que não eram as que me faziam bem de verdade, sabe? E quando eu comecei com a PNL, que foi através do DL, que foi o Renanzinho que me levou, inclusive, Renanzinho. E quando eu conheci a Cris começou a me falar aquele monte de coisa, eu não tinha a menor ideia do que era PNL. Não tinha a menor ideia. Eu só sabia que eu estava me afogando e que eu não sabia o que fazer, eu estava perdida total. E alguém me ofereceu ajuda, alguém falou, olha, vai que vai dar certo. E eu lembro que eu estava no carro indo pro DL ainda, o Renanzinho estava dirigindo, eu estava com a Fabi também, Fabi tá, não sei se ela tá por aí. E no carro, assim, eu no banco de trás pensando, cara, eu quero voltar. Não é pra eu estar aqui, sabe? E no primeiro dia, eu o tempo todo falando, se eu não gostar hoje, eu vou embora, amanhã de manhã. E assim, foi muito difícil e foi muito bom ao mesmo tempo. Porque eu tive a oportunidade de me enxergar e de enxergar coisas que eu nem fazia ideia que estavam acontecendo comigo, né? E ali começou, na verdade, a minha quebra de crenças. E eu falo assim que eu levei 1 ano para realmente entender todo o cenário. Porque a gente tem fases, né? Depois que a gente sai do DL. A gente sai do DL querendo mudar tudo. Depois a gente sai do DL achando que não vai conseguir. Depois passa, a gente acha que não vai conseguir. Aí a gente começa a se culpar pelo que a gente não conseguiu. Pelo menos no meu caso foi assim. E a gente fica numa montanha russa. E aí entra a questão da gente começar a se desconectar de algumas pessoas e se conectar com outras. E aí a gente, mas essas pessoas eram tão diferentes de mim, agora elas fazem parte da minha realidade. E a gente começa realmente a se desconectar das pessoas, a gente se sente culpado porque a gente está se afastando de algumas pessoas. Então, assim, são várias fases que eu pelo menos vivi nesse 1 ano, de altos e baixos, assim, até realmente entender. É óbvio, não termina, eu acho que é para sempre. Todos os dias eu descubro alguma coisa. Voltou, e é incrível, voltou. assim. Voltou? Voltou, para mim tinha dado uma travada. Voltou. Ah, tá. Então, eu tava falando assim, que as crianças, elas vêm cheias de crencinhas, né, grudadas. Então, elas andam em bando, assim, que a gente fala. A gente acha, nossa, resolvi essa. Aí, aparece outra, assim, muito próxima. Aí você fica, meu Deus, eu acabei de resolver isso. E eu tenho que resolver de novo. Então, eu, assim, acho que uma das crenças mais fortes que eu tinha no início era de eu não consigo, né? A minha frase principal, se minha família estiver aí, vai saber dizer bem, era eu não consigo, não vai dar, ou tudo acontece de errado comigo, isso não é pra mim, isso é só pro outro, não dá. Como se eu fosse limitada realmente, né? E aí eu comecei a descobrir que não, eu consigo. E assim, uma coisa que a gente sempre fala, né?
é que os pensamentos, eles geram os sentimentos, e os sentimentos geram os comportamentos. Então, eu precisava mudar os meus pensamentos para que eu conseguisse mudar os meus sentimentos e depois os meus comportamentos, né? Porque se a gente tenta fazer o contrário, era o que basicamente acontecia comigo quando eu fazia terapia e não entendia a origem do problema, né? Eu fiz muito tempo de terapia, mas eu não entendia o porquê que eu sou assim. Por que eu escuto isso, concordo, quando eu saio daqui eu faço tudo de novo, né? E eu tinha uma necessidade muito grande de ser aprovada, assim, de ser, como é que eu vou dizer? De provar para as pessoas que eu merecia ser amada. Eu acho que o ser humano, ele nasce com essa vontade, é nosso, né? A gente nasce querendo ser amado e querendo dar amor. Só que se a gente não entende direito o que é o amor, a gente começa, e com as crenças, né? A gente começa a fazer coisas que não vão adiantar, não vão trazer a satisfação e a felicidade que a gente precisa, essa busca que a gente tem pelo prazer, né? Pela felicidade. Então, eu tinha um conceito, uma crença de que para eu ser amada, eu tinha que fazer tudo para as pessoas, eu tinha que provar que eu merecia ser amada. Então, isso foi uma libertação muito grande para mim também, assim, essa quebra de crença de que não, de que as coisas não são assim, as pessoas vão me amar do jeito que eu sou, independente, sabe? E que eu não tenho poder de salvar as pessoas. Isso foi uma das crenças mais recentes que eu quebrei, assim, bem recente mesmo. A Noelle tá aqui com certeza e ela me ajudou com isso, para a pesquisa que fez comigo. E assim, que eu achava que eu tinha que salvar as pessoas, sabe? E não. A gente pode ajudar, a gente pode realmente dar um apoio ali, ser amigo, ser parceiro, mas salvar as pessoas não é nossa responsabilidade, sabe? Então, eu até conversei sobre isso com a Cris. Eu nem lembro a ordem, se tem uma ordem, Cris, que a gente tem que falar. Não. Mas, fica à vontade. Uma das coisas que eu conversei com ela, assim, que uma crença muito forte que eu trouxe desde criança e que eu trouxe até agora, há pouco tempo, e ainda estou em processo me observando para ver isso tudo, é de que eu tinha que ficar doente para aproximar as pessoas. Peraí, como assim? Você se colocava doente? Você ficava doente de propósito? Você fingia que você estava doente? Não, não era isso. Hoje, por conta da live, eu fiz uma lista, assim, puxei na minha memória quantidade de vezes que eu fiquei doente e, por conta disso, coisas familiares se resolveram. Cris, eu fiquei chocada. Chocada. De tipo assim, eu tá bem, mas aí a minha família tá com alguma ruptura, alguma dificuldade de relacionamento, e aí eu ficava doente. Quando eu ficava doente, as pessoas acabavam, por minha causa, se falando, se aproximando e faziam as pazes, digamos assim. Então, uma das coisas que eu percebi é que eu trouxe isso da minha infância, por algum motivo, talvez briga dos meus pais, alguma coisa assim, que em algum momento eu fiquei doente e puxei eles para perto. Então, essa era a minha maneira, de repente, de ter a atenção do meu pai, ter mais a atenção da minha mãe. Não que eles tenham feito qualquer coisa por mal, não é isso. Pais erram, né? Eu sou mãe, vou chegar lá, mas eu desenvolvi isso, esse comportamento, deu certo em algum momento lá na minha infância, e eu fui replicando. Quantas vezes, assim, fui parar no hospital e as pessoas falam, cara, isso só acontece contigo. Toda hora tu fica doente. Minha família fala, toda hora tu é bichada, toda hora tu fica doente. E aí eu percebi que tinha a ver com isso. Mas eu percebi e eu não... como é que eu vou explicar? Eu me conscientizei, mas eu não ressignifiquei, eu não fiz nenhuma técnica, não fiz nada. E aí quando foi agora, eu fui para São Paulo no início do ano, eu fui em fevereiro, dia 13 de fevereiro, para morar lá. E é até bem polêmico que eu vou falar aqui, minha família está aqui, quem não sabia vai saber agora, vai me matar. Eu fui com a motivação errada. Eu fui para São Paulo inconscientemente para provar para as pessoas que eu conseguia, que eu era capaz. Eu fui provar para as pessoas eu fui para provar para mim e para os outros que eu dou conta sozinha, que eu não sou nenhuma incapaz. E aí, o que acontece? Quando a gente vai com a motivação errada, é claro, né, que eu tinha planos lá de trabalho e tudo mais, mas a motivação não era correta, não era o que me faria feliz de verdade. E aí, quando eu cheguei lá, tudo muito maravilhoso, porque eu tive amigos incríveis que prepararam tudo pra mim e me receberam com o maior carinho, mas foram passando os dias e eu falei, cara,
Não era isso. Mas eu vou bancar. Eu sou mulher, eu consigo, eu não vou deixar ninguém falar que eu não consigo. Se eu voltar agora, o que as pessoas vão falar de mim? E segui o baile. Segui o baile. Começou o lance do Covid, aquela coisa toda. O que aconteceu com a Milena? Deu uma bala. Ficou doente, óbvio. Porque era a oportunidade que eu precisava, né? Que o meu inconsciente precisava para me fazer feliz. Porque é isso que o inconsciente faz, né? Ele o tempo todo busca ali uma maneira de satisfazer realmente. Eu fiquei doente. Tive que voltar. Não tinha como ficar lá sozinha com meu filho. E eu realmente, tipo assim, é tão surreal que eu fiquei com febre, eu fiquei com dor de garganta, eu fiquei com dificuldade para respirar. E aí, voltei para o Rio. Cheguei no Rio, acho que não lembro, acho que foi numa sexta. No sábado, eu tava bem. E aí caiu a minha ficha. Eu falei, meu Deus, o que é isso e tal? Aí foram passando os dias, eu naquela coisa, né? Vou voltar, eu tenho que voltar, porque minhas coisas estão lá e porque não posso voltar atrás agora. E aí eu conversando com a minha madrinha me ligou e falou assim, Milena, eu tô te ligando para dizer que independente do que você decidir, eu tô com você. Tá tudo bem, não tem problema se você quiser voltar, né? E aí aquilo me deu para respirar, mas aí eu conversei com essa minha amiga, com a Noelle, e ela falou assim, amiga, você voltar. E era justamente... Deu uma travadinha aí para mim. Oi, voltou? Oi. Voltou? Voltou. Então, assim, eu percebi que eu estava repetindo o padrão, né? Ficando doente para conseguir alguma coisa, para ter uma justificativa para ter as pessoas perto de mim, né? Então, deixa eu pegar um gancho Sim. aí no que você está falando. Deixa eu pegar um gancho. Sim. O que acontece, pessoal? O que a Mi contou aí com muita clareza? É que ela tinha um comportamento onde ela adoecia para chamar a atenção dos pais. E com isso, ela conseguia que eles melhorassem a relação e ela também chamava a atenção que ela queria. Então, o que a gente fala na programação? Todo comportamento, ele tem uma intenção positiva. Embora fosse um comportamento que levou ela a uns resultados negativos mais para frente, ela foi descobrir isso depois, na época que ela criou esse comportamento, ele era útil para ela. Então, todo comportamento ele tem alguma utilidade. Por isso que nenhum comportamento ele é eliminado. A gente tira o comportamento. Não. A gente altera a base desse comportamento. Fortalece ele, amplia o nosso sistema de crenças para que a gente possa ver e atingir realmente os nossos objetivos e ter uma vida mais plena, mais saudável, sem essa necessidade. O que acontecia com a Mi é que a Mi tinha uma carência ali. Ela tinha uma necessidade. Só que nem por isso ela se tornou perfeita. Ela estava no caminho ainda, né, dessa busca. E agora, quando ela viajou, que ela teve uma necessidade de mostrar para todo mundo que ela podia, que ela se virava, que ela tem um filho dela, que ela dava conta da vida dela, ela cai no mesmo padrão. Só que quando ela caiu no padrão, ela já percebeu. Por quê? Porque esse sistema já está instalado nela. Ela ainda não limpou tudo. Mas ela já tem a noção real de que aquele comportamento não leva ela a um resultado. Então, daqui a pouquinho, esse comportamento não aparece mais. Você enfraqueceu ele, mas ele ainda tinha... É o que você falou, você ainda não tinha resolvido ele totalmente. Já tinha caído a ficha, você já tinha se autoconhecido, percebeu o comportamento, mas ele ainda estava aí. E ele ainda está aí, ele ainda existe, só que está chegando um ponto que você está substituindo ele por outros comportamentos que vão te levar a um resultado muito maior. Então é muito legal ter esse tipo de consciência e começar a mudar essa estrutura da nossa vida, né? E você já reconheceu também, como você me falou na nossa conversa, que você reconheceu que esse foi um padrão que você trouxe de trás lá, que você modelou de outra pessoa. Né? Em algum momento funcionou, né? Eu não sei em que momento, como que foi isso, como que isso começou, mas assim, realmente, eu sempre tive pais que trabalharam muito e óbvio, tínhamos problemas, então meus pais se separaram também, eu era muito pequena, então eu não sei em que momento que isso começou, mas eu sei que dava certo por alguns, né? Eu fiquei doente, meu pai é médico, então assim, você associa quantas vezes eu fiquei doente, e aí assim, meu pai era a hora que eu tinha mais próxima do meu pai. Então assim, minha mãe sempre trabalhou muito, sempre teve que
sempre teve que trabalhar muito. Então, e isso faz falta, né, pro filho. Ela não fez isso por mal, ela fez porque ela tinha que trabalhar. Mas na minha consciência de criança, eu queria a atenção da minha mãe. Qual era o jeito de ter a atenção da minha mãe? Ficando doente. Então eu repliquei. E eu hoje, fazendo essa análise, essas anotações que eu realmente listei, eu vi que eu fiz isso até com namorados, cara. Tipo assim, da gente estar passando por um problema e eu ficar doente. Tipo assim, no meio de uma crise, eu ficava doente. E aí tirava o foco daquilo e fazia a pessoa me dar atenção. Então, assim, até que ponto... Olha o nível que a gente chega, né? De realmente inconsciência sobre o que está acontecendo com a gente. E quantas pessoas vivem assim uma vida inteira? Quantas pessoas vivem uma vida inteira sem ter essa consciência, né? E óbvio, eu não acho que eu resolvi isso de tudo, sabe? Eu acho que eu tô no caminho para... eu tô, assim, descobrindo, como eu falei, são crenças grudadas em crencinhas e... todo dia é uma descoberta. A gente viveu isso, né, Cris? É até importante a gente contar isso aqui, com o lance da dor de cabeça. Assim, quem me conhece sabe que eu já vinha com a dor de cabeça há muito tempo, desde criança que eu tinha dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. E aí, quando foi no DL, eu passei por aquele período, logo depois que eu fiquei muito doente, com uma dor de cabeça insuportável também em São Paulo, quase perdi a visão do olho toda e tal. Nossa, foi horrível. E aí eu comecei a tomar remédio. Tomava remédio controlado para prevenir a dor de cabeça e antidepressivo. Fiquei durante 6 meses assim, lembra? E aí o Ícaro, meu ex-namorado, não sei se ele tá aqui, deve estar, meu amigo hoje em dia. E ele falou, cara, isso tem alguma coisa errada, isso não tá normal e tal. E ele te procurou, né? Porque eu nem tinha tido a consciência de te procurar por isso. E aí ele conversou, falou, Mi, vai lá na crise e tal. E eu fui num dia. E lembro que quando eu tava saindo pra ir na sua casa pra você aplicar a técnica em mim, conversar comigo, eu comecei a passar mal. Você lembra disso? O meu Como é que é? Você começou o quê? Eu comecei a passar mal. Ah, foi. Foi, tipo assim, indo pra sua casa, eu comecei a passar mal. Eu lembro até que minha mãe teve que falar com você, ela tá indo, mas ela tá passando mal e tal. Foi. E eu cheguei lá já, ou seja, já meio inconsciente me bloqueando pra o que ia acontecer, entendeu? E eu cheguei, a gente conversou aquilo tudo, e eu acho que essa parte é melhor você falar a sua percepção, porque não, o que você viu de fora. Eu quero que você conte. Depois foi incrível, assim, porque eu descobri ali que a dor de cabeça era uma autoproteção minha. Todas as vezes, e aí você puxou na minha memória, todas as vezes que eu estava passando por um momento de conflito, seja familiar, ou seja de trabalho, de relacionamento, o que fosse, eu tinha dor de cabeça e eu me isolava. Eu não atendia ninguém, eu ia para o quarto, não falava com ninguém, a dor de cabeça passava. Então, no meu consciente entendeu que aquela era a melhor maneira de me tirar de situações de conflito. Era a melhor maneira de me tirar de uma situação de estresse, de cansaço, por exemplo. Então, eu me isolava e resolvia. A dor de cabeça passava. Só que, com o tempo, ela foi ficando mais forte. Não adiantava simplesmente me isolar, né? Eu acreditava que, por exemplo, eu não tinha o direito de ser feliz. E eu nem sabia que eu pensava nisso. Né? Você fez a técnica comigo, você vai vai pontuar, mas eu lembro que eu tive muita dificuldade de negociar a palavra felicidade. A palavra feliz não saía. O segura saiu, mas assim, né? Que eu escolhi 3 palavras, foi segura, feliz e tranquila. O tranquila saiu, mas o feliz não saía. Tinha um peso muito grande. E a minha mão pesada, parecia que eu tava segurando 10 toneladas com uma mão só. Incrível, assim. E foi naquele dia que eu saí dali pensando, cara, eu preciso do practitioner pra ontem, porque não tinha intenção de eu continuar naquele grau de inconsciência. Sabe? Naquele grau de cegueira mesmo, que eu tava me sentindo cega sobre mim mesma. Era assim que eu me sentia antes do practitioner, sabe? Porque o DL, ele dá uma descortinada, né? Dá aquele impacto de você falar, caraca, tem um monte de coisa para mudar, mas eu não tinha as ferramentas, eu não sabia direito por onde ir, como usar, o que fazer. Você, né, Mi, você é extremamente curiosa e interessada pelo tema. Então, quando você descobriu processos em você que não estavam te levando a resultado, você já começou a levantar as antenas. Né? Quando o Ícaro me ligou para falar
da sua dor de cabeça. Ela tem uma dor de cabeça. Eu falei, ué, mas a mim nunca... Eu sei que ela teve um problema quando ela saiu do DL, uma dor de cabeça infernal, que ela quase ficou cega. Mas eu não sabia que ela tinha essa dor de cabeça recorrente. Aí eu te liguei. Aí quando eu te liguei, você contou pra mim que você tinha dor de cabeça sempre, realmente, tomando remédios pesados, e aquilo tava te tirando do sério. Eu falei, bom, então vem aqui, vamos, né, conversar. Sim. Aí você começou a conversar comigo para eu poder sentir qual a técnica que eu poderia utilizar em você. E na época eu lembro que eu fiz a reestruturação em 6 passos. E aí você negociou, né? Você viu a intenção útil, porque, gente, é muito importante isso, ver a intenção positiva daquele comportamento que está te levando a uma situação que não é positiva, mas tem uma intenção. E aí ela percebeu que era essa coisa ainda que ela trazia da doença, de chamar atenção, você não parava de trabalhar. São padrões também, né? Padrões que você não também... Não parei ainda. Vamos fazer a técnica. ela não tinha direito de descansar. Então, quando vinha a dor de cabeça, o que acontecia? Ela, de alguma forma, dava uma descansada. Porque vinha dor de cabeça. Né? Só que, ela não, na época, ela não entendia esse processo. Então, a gente criou ali uma estrutura onde ela... conseguiu 3 recursos para poder conciliar com a intenção positiva dela. E um desses recursos foi felicidade, ser feliz. Só que o ser feliz para ela foi uma coisa tipo assim, eu não mereço. É o que você falou aqui, ó. Eu não consigo, eu não mereço, eu não posso. Ela não merecia ser feliz. Dentro do inconsciente dela, algo dizia para ela que ela não merecia ser feliz. Então foi difícil. Eu lembro que a sua mão pesava lá dentro da estrutura. E, cara, quando você conseguiu juntar e trazer para si, né, foi lindo, porque foi realmente... Foi incrível, foi muito forte. A gente pode aplicar essa técnica em 10 pessoas diferentes. Cada uma vai ter uma forma de demonstrar. Mas, sinceramente, não é porque é você, mas eu nunca vi uma coisa tão transparente. Você mostrou ali muito o quanto que você estava sentindo de dor para trazer aquela felicidade para você. E depois que você trouxe, foi uma libertação. Eu cheguei em casa, parei... Eu cheguei em casa no mesmo dia e eu até fiquei com medo de falar pra minha mãe. Ela falou, você tá louca? Você vai parar de tomar remédio, né? Aí eu fiquei quietinha, falei, não vou tomar mais e vou ver qual vai ser. Não tomei desde aquele dia, isso foi meados do ano passado, eu acho, agosto, talvez, do ano passado. Desde aquele dia eu não tomei mais, nenhum. E depois de um tempo, passou assim, umas 3 semanas, foi que eu contei pra minha mãe, contei pra você, falei, olha, tem 3 semanas. Dor de cabeça é comportamento também. Sim. É comportamental. É um aviso, né? Olha, tem alguma coisa aí, entendeu? E outras vezes eu tive, e aí você falou comigo, né, lá. Você falou, Milena, todas as vezes que começar a dor de cabeça, isso foi um ponto importante. Todas as vezes que começar a dor de cabeça, você vai repetir no seu diálogo interno que você é segura, feliz e tranquila, que foram as palavras que eu escolhi, e você vai ver que a dor de cabeça vai passar. E eu realmente fazia isso. Todas as vezes que eu começava a dor de cabeça, eu repetia internamente. Eu sou feliz, segura, tranquila e eu não preciso ter dor de cabeça. E simplesmente não passava. Você ouvindo assim, a pessoa pensa, tá ficando louca, tá mentindo. Não, mas não, é verdade, isso aconteceu. Tanto que, assim, na minha primeiro dia de practitioner foi o que eu contei, assim. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar, porque, assim, isso mudou muito a minha vida, a minha produtividade, a minha forma de me enxergar, assim, de eu não mereço passar por isso, eu não tenho por que passar por isso. Até porque isso era uma crença muito forte que você tinha, que estava ligada a outros comportamentos. Então, quando você se libertou disso, vários outros comportamentinhos, como você fala, outras crencinhas, eles foram eliminados. E aí até situações que você deve ter passado e deve ter surpreendido. Caramba, isso aqui já não está mais comigo. Né? Porque a gente começa a se livrar de várias outras coisas. E uma coisa também que na época eu lembrei, assim, e que provavelmente eu modelei, né, porque a gente modela, é que a minha mãe sempre teve muita dor de cabeça. Até hoje ela tem dor de cabeça. Vou aplicar a técnica dela. Você me falou que era um padrão da sua família. Sim. Você falou isso pra mim quando você falou, dor de cabeça é normal.
Você aprendeu isso que dor de cabeça Foi. era normal. Você Então, até me perguntou assim, mas você nunca foi no médico ver isso e tal? Eu falei, ninguém nunca achou nada. Lá em casa todo mundo tem dor de cabeça. Tem dor de cabeça, toma um remedinho, vai deitar. Mas não é por mal, não é que as pessoas não ligavam, mas que já era um padrão mesmo. Dor de cabeça virou era uma coisa normal. Exatamente. Exato. Aí chegou no ponto que chegou, né? E até pro meu filho, assim, ele me via naquela situação, eu refleti sobre isso. Eu falei, poxa, eu passei toda a minha infância, toda a minha adolescência sofrendo de ver a minha mãe nessa situação, chegar do trabalho com dor de cabeça e ter que ficar isolada e estressada com dor de cabeça. E o meu filho tá vendo a mesma coisa, e eu não quero, sabe? Não quero que ele fique passando por isso, né? Tanto que hoje em dia, quando ele tem dor de cabeça, é raro, né? Cair, graças a Deus, tem uma saúde muito boa. Mas quando ele tem dor de cabeça, eu já fico, ai meu Deus. Mas não é sempre. Ainda tem um rastrozinho, né? Ainda tem um rastrozinho lá. Pois é. Tá, agora conta aí pra gente como é que foi essa estrada, porque eu sei que você, com a PNL, você trouxe isso muito forte também para sua vida. Vamos falar um pouquinho agora da vida familiar, né? Seu Sim. filho, como é que você percebeu? Porque a gente sai do treinamento, sai de qualquer curso de PNL, observando mais o comportamento das pessoas, principalmente essas que são mais próximas da gente. Como você convive aí com o seu irmão, com a sua mãe, né? Você deve ter percebido várias situações e ter ajudado também, de alguma forma. Mesmo que na época você ainda não tivesse o recurso de ser practitioner, mas você já tinha essa percepção. Conta isso pra gente e depois pode entrar aí, né? na evolução aí. Tá bom. Na verdade, o DL, como eu falei, como ele é esse descortinar, ele já trouxe de cara algumas percepções do porquê. Porque, assim, por exemplo, eu não entendi algumas coisas da minha mãe e do meu pai. E aí, lá eu fui entender o porquê deles, certas coisas. Eu falei, cara, eu não tenho que cobrar e nem culpá-los, né? Porque eles também foram crianças e eles também viveram coisas, eles também têm crenças e isso foi muito libertador para mim, porque como eu falei, né, eu sempre fui muito vitimista, muito. Coitada da Milena, coitada de mim. Então, tudo que eu vivenciei lá e que eu resgatei também, me serviu para ver, cara, eu não posso jogar todo esse peso em cima dele, sabe? E a maternidade também, assim, eu fui mãe muito nova. E eu me cobrava muito, porque por ter sido mãe muito nova, em algum momento eu queria ter as duas coisas. Eu queria ter a minha vida de nova e ser mãe também. E eu não aceitava ser criticada. E aí eu me culpava. Era um ciclo, Cris. Era um cobrança-culpa, cobrança-culpa, cobrança-culpa. E eu percebi assim, que quanto mais eu me cobrava, quanto mais eu me culpava, mais desconectada do meu filho eu ficava. E uma das coisas que eu trouxe do DL, assim, muito forte, foi que, e eu até te contei isso também, é que eu achava que eu não estava educando direito porque eu não batia no meu filho. Assim, e às vezes que eu bati e pensava, tá certo, porque eu tô corrigindo. E era assim, não é bater, era um tapa. Raro, mas era. E aí eu falava, não, tô corrigindo. Todo mundo faz isso, né? É o certo, é o padrão. Então, mas ao mesmo tempo eu me sentia mal, então tinha alguma coisa errada. E aí quando eu fui pro DL lá, a gente até fala sobre isso também, eu entendi que eu não tinha esse direito e tal. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu voltei foi justamente sentar com ele e falar, filho, me perdoa, sabe? A mamãe fez isso e a mamãe descobriu que a mamãe estava errada. A mamãe não podia ter feito isso. Me perdoa. E ele entendeu, disse, tudo bem, mamãe, eu te perdoo, aquela coisa toda, né? Mas naquele momento eu ainda não tinha ferramentas para ressignificar nada, né? E com a minha mãe, assim, mãe, se eu estiver mentindo, você pode falar aí, mentirosa. Mas ela vai saber falar, ela sabe que sim, assim, a gente melhorou muito o nosso relacionamento. Legal. Entender, a gente consegue conversar mais, eu consigo entender mais o lado dela e entender que, né, ela também é uma mulher, que ela também teve as dificuldades dela, que ela também tem as dificuldades dela. O meu pai, apesar da gente não ser tão próximo assim no dia a dia, entender o contexto de vida dele, entender o porquê que acontecem certas coisas, o porquê que é assim, e que eu não tenho o poder de salvá-lo, né? Isso foi uma coisa que mudou muito na minha vida também, de um ano pra cá. Porque meu pai, quando ficava doente, quem é do DL sabe disso, DL comigo, eu achava que eu ia morrer. Era bem capaz de eu morrer e ele ficar. De tão mal que eu ficava, sabe? Eu ficava muito mal mesmo. Mas por conta desse padrão de comportamento,
de querer chamar a atenção dele e de querer ser mais amada, porque amor é uma percepção muito pessoal, né? Cada um tem a sua. De querer mais, salvando, tipo, mostrando que eu me preocupo, mostrando que eu me importo, mostrando que eu tô ali. Só que isso não ia salvar a vida do meu pai e estava me destruindo. Então, até isso, assim, não é que hoje eu não me importe, óbvio que eu me importo. Meu pai esteve internado esses dias, eu fiquei muito triste, fiquei, né, aquela coisa, aquela preocupação, mas aquilo não me consome mais, porque se eu for consumida, eu não consigo ajudar ninguém, eu não consigo Exatamente. ter nada para ninguém, nem mesmo para o meu filho, que é quem precisa de mim, né? E uma das coisas legais com o meu filho também foi depois que eu fiz o practitioner, eu conversando com ele, eu descobri que ele tinha uma recordação de um momento, ele tinha 3 aninhos e eu nem sabia que ele tinha essa memória. E ele chorou, assim, ele ficou com os olhinhos marejados, né? Me contando, falando, mãe, eu lembro, o mais difícil para mim que eu lembro foi uma vez que eu rabisquei a parede e você me colocou sentado na cadeira de frente para a parede um tempão. Assim, eu lembro que não foi muito tempo, mas na cabeça da criança, 2 minutos pode ser muito tempo. O fato de ficar de cara para a parede pode ter sido muito tempo. E eu fiquei chocada de como ele lembrava daquilo, porque nem eu mesma lembrava, só quando ele falou que eu lembrei, e o quanto aquilo fez mal para ele, dele realmente marejar. E eu falei assim, o que você sente quando você lembra disso? Aí ele, um aperto aqui assim, mãe, um aperto. Meu Deus do céu! E aí eu fiz com ele ressignificação e tal, e foi muito legal, porque depois que terminou eu falei, e aí, como é que você tá se sentindo? E aí ele... eu lembro, mas já não marejou mais. Eu já percebi que o semblante dele mudou depois daquilo, né? E, assim, até as coisas que eu trouxe do DL antes, assim, de eu falar todos os dias elogiar, ele pegou uma coisa de mim ainda, e eu tô lutando para mudar isso nele, isso dele falar que ele não consegue, que ele não é bom, que eu não sei. E aí, hoje mesmo ele tava falando que eu não sou bom ontem em desenho. Eu não sou bom em desenho. Eu falei, você pode ser bom no que você quiser, você é bom sim. Vai lá, você não estava assistindo o vídeo? Continua assistindo o vídeo, você vai conseguir. Ele fez um desenho Capitão América super maneiro. Ele fala que não é bom em matemática, em português, e fala, é bom sim. Porque eu tinha muito isso. Eu falava, filho, eu não sou bom em matemática. Pede pra sua avó. Filho, eu falo isso às vezes ainda, tá? E eu tenho que me policiar muito, porque a gente solta sem perceber, né? Então, assim, eu percebo que parece que ele tá evoluindo junto comigo, assim. Com certeza. A percepção que ele tem das pessoas, do que as pessoas falam. Mas você viu isso assim. Hoje ele tava falando de política comigo aqui na cozinha, ele tem 8 anos. Ele tava falando de política comigo, eu acho, na cozinha, não sei o que tava falando, negócio de dinheiro, que não tem dinheiro, negócio dos hospitais, não sei o que lá, e a preocupação dele com o próximo. Então, assim, ele se tornou mais humano a partir do momento que eu também me tornei mais humana, né? E claro. Isso não tem preço. Para uma mãe, isso não tem preço. É aquela história, né, Mi? Que padrão você quer que o seu filho repita? Um padrão positivo? Sim. Ou um padrão negativo? Porque, na verdade, ele vai sempre, todo filho vai repetir padrão. Agora, se eu passar coisas positivas, se eu passar coisas boas, é o que ele vai carregar. Agora, é o que você falou, você tinha um padrão de vitimação. Um padrão de dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Então, o que automaticamente ele ouviu durante anos? Isso. Assim como você deve ter ouvido também dos seus pais, de alguma forma. Só que ninguém faz isso por mal. Né? Você não fez isso para passar isso para ele. Você não fez por mal. Você fez o melhor que você podia. Só que por desconhecer, a gente acaba, às vezes, afetando o outro. Né? E outra coisa muito legal que você fez, que é o quê? É a criança, quando a gente senta para perguntar e conversar com uma criança, né, olhando nos olhos da criança, ela vai falar. A criança não é de mentir. Ela vai contar, ela vai falar. E às vezes ali, ela está contando uma crença que ela já está carregando e que você pode ressignificar. E às vezes é ressignificar. E não precisa de grandes técnicas para ressignificar. Às vezes a gente fala, a pessoa fala de ressignificar, mas aí tem que ser um practitioner. Não. Você pode estar ressignificando apenas dando autossugestão, como você falou. Você é capaz, você pode, você é inteligente. Ensina ele a fazer isso também. A jogar. Eu fiz esse teste durante um tempo para a escola. A gente ia para a escola e toda vez que a gente chegava na porta da escola, eu falava, a gente combinou isso. Eu falava, filho, você é muito inteligente. E ele falava, eu sou. Filho, você. Às vezes ele estava irritado, sabe, com alguma coisa. Aí ele fazia, eu sou, mãe. Subia a escada assim.
Aí quando ele tava subindo a escada, eu gritava, Kaique! Aí ele olhava e eu, você é muito inteligente! Aí ele da escada, mãe, eu sou! E saía, tipo assim, tá louca? Mas assim, eu percebo que isso, e até o foco dele, a vontade de estudar mudou, assim, a questão dele realmente se concentrar e de acreditar que ele pode, sabe? Até De porque, acreditar né, que ele Miss? consegue. Porque se você acredita que você é ruim, que você não é bom naquilo, você perde o estímulo. Você não tem vontade de estudar. Às vezes a criança começa a dar trabalho, começa a não querer fazer as coisas, porque é o que ela acreditou. E aí quando você muda e altera um padrão desse, através da repetição, você usou uma forma simples de aprendizado, que é a repetição. Sim. A partir do momento que você passou aquilo, você altera toda uma estrutura dele. Olha só, começou a refletir no foco dele, começou a refletir no interesse de estudar, né? E outras coisas que acredito que mudou também. Então, a gente, uma estruturinha que a gente muda, como que isso reflete em tudo mais, né? Sensacional, com certeza, com certeza. Eu falei isso pra você, né? E uma das coisas que foram muito bacanas pra mim, e nesse período de 1 ano aí, como eu falei, tive altos e baixos aí, e daquelas crises que a gente entra, né? Será que estou fazendo certo? Será que não estou ficando louca? Uma das crises que eu tive foram espirituais mesmo, por conta da minha religião, e eu fiquei naquela de, será que eu estou viajando? Será que eu estou fazendo errado? E foi muito incrível, porque foi bem na hora que eu entrei, não posso falar, no pergaminho, e aí eu falava justamente sobre essa conexão com Deus e do quanto Ele já colocou em nós toda a nossa capacidade e tal, e que a gente tem que pedir a sabedoria. E aquilo ali, tipo, caiu como uma luva, encaixou perfeitamente em mim, porque como a gente sabe, né, a gente traz muitas crenças, muitos padrões que vêm dos nossos pais, vêm de pastores, vêm de patrões, vêm até de professor de faculdade. Então, assim, a gente traz muita coisa. Então, a gente começa a entrar meio que em crise, né, do tipo, cara, será que eu tô fazendo certo? Mas será que eu não tô me colocando muito acima? E, na verdade, na minha percepção, e aí da forma que faz sentido para cada um, falando religiosamente, para mim, a PNL foi uma ferramenta que Deus usou para mudar a minha vida também, me apresentar isso. Perfeito. Falar, olha, isso aqui que você pode usar. Foi uma ferramenta, sabe? Cada um se conecta com Deus da sua maneira, mas para mim fez sentido isso. Foi uma ferramenta. De tipo, olha aqui o que eu tenho para você melhorar, para você evoluir, para você entender que você é capaz sim. Que eu já coloquei em você todo o potencial, porque você é minha imagem e semelhança. O que eu preciso é né, que você precisa... Aí entra na minha crença, né, de relacionamento com Deus, mas isso fez muito sentido até para minha vida espiritual, porque algumas pessoas pensam que por a gente estar na PNL, estudar algum tipo de ciência, e eu estou começando agora a neurociência, as pessoas pensam que a ciência está desconectada com a espiritualidade. Quando, na verdade, não. Se você estudar e se você usar isso a seu favor, você vê que está totalmente interligado. Nós somos corpo, alma e espírito. E aí, da forma que faz sentido para cada um, a gente pode usar até a PNL para isso, a nosso favor, sabe? Hoje já tem empresas trabalhando o QE, que é um outro E, que é um coeficiente espiritual. Já tem empresas investindo nisso nos seus funcionários. Então é uma realidade, a gente tem uma conexão com o universo. O universo não está aí à toa, só para embelezar para a gente. Tem uma ligação. E uma prova disso para mim, eu até te contei um pouco, né? Foi que eu terminei o Practitioner, eu acho que deve ter algum amigo meu do Practitioner aqui, mas eu terminei o Practitioner, acho que foi num domingo. No dia seguinte, se eu não me engano, eu viajei para Porto Velho, para uma viagem missionária. É legal essa história. Da minha igreja. E aí eu fui, e a princípio eu ia ficar o tempo todo com a equipe, né? E a gente ia para a comunidade ribeirinha, lá de Porto Velho. Só que eu cheguei depois, porque eu tinha a formação do Practitioner, então eu cheguei 2 dias depois da equipe. Então quando eu cheguei lá, eles já tinham ido para a comunidade, e pelo tempo de viagem que era de barco até a comunidade de 8 horas, não valia a pena eu ir. Então a gente acabou decidindo que eu ficasse na base missionária, né? E apoiasse ele nos trabalhos que estivessem lá para fazer, porque eles apoiam vários trabalhos. Na base missionária mesmo. E aí, a princípio, falaram, você pode ficar com o Projeto Marias, que é um projeto que apoia meninas que foram abusadas, e tem muito a ver com o meu propósito também, de ajudar essa galera e tal. Falei, ótimo, vou visitar as Marias, né? Vou usar a PNL também, e isso foi muito legal, assim, porque eu cheguei lá, eu não cheguei falando de cara, né, da PNL, eu esperei, né, para ver qual era a receptividade também, por conta dessa falsa impressão que as pessoas têm da PNL. E aí acabou que eu acabei ficando na base,
atendendo e aplicando técnica nos missionários. Então foi assim, foi incrível, porque eles amaram. E aí eu tive a oportunidade de mostrar para eles, olha aqui, a PNL, vocês podem usar, inclusive, a PNL no evangelismo. Consegui dar uma palestra de PNL e evangelismo para eles, que eles amaram também. Agendei várias, e foi um laboratório para mim, né? Porque, pensa, eu estava saindo fresquinha do practitioner. Mas é legal, de sair da turma. Mas é legal você colocar que você, quando me contou, você disse que no início você não falou que era PNL. Para quê? Para não impactar, porque a gente sabe que existem, né, preconceitos. O preconceito, ele está aí, está aberto aí. Por falta de conhecimento é que a gente gera o preconceito. Então, quando você pegou e colocou em prática e mostrou resultados, aí as pessoas se abrem e aí você pode falar. Porque se você chegasse dizendo que era PNL, você não teria a oportunidade de ajudar. Né? Tem pessoas que mesmo vendo o resultado em outras pessoas que estavam, ainda ficaram receosas, porque parece que fere a espiritualidade das pessoas. Isso, gente, é óbvio, eu não estou aqui falando mal. Isso é em qualquer tipo de religião. Se a pessoa não se abre, ela realmente fica fechada naquilo ali. Isso é muito mais do ser humano. Isso é muito mais do ser humano do que da religião. Se você pegar a estrutura da religião, você não vai ver nada dizendo lá que você não pode praticar PNL. Tem algum lugar que diz que não pode? Não tem. Mas as pessoas criam, né? O ser humano cria crenças. Verdade é essa. E eu realmente, foi isso que eu fiz. Eu cheguei falando, o que você faz, o que você trabalha? E eu fui mostrando o que era, e aí eu tive a oportunidade de falar. Mas esse eu acho que é o principal objetivo até disso que você está fazendo também, Cris. E é uma oportunidade muito grande, né? De mostrar para as pessoas que não é um bicho de 7 cabeças. Porque as pessoas me perguntam assim, mas o que é PNL? Eu recebi essa pergunta ontem, inclusive, quando eu postei a artezinha, né, da live. Mas o que é PNL? Mas é terapia? Mas não sei o que, ou seja, as pessoas não conhecem. E de fato, você fala PNL, nunca teve contato, dá uma assustada, né? Pô, um negócio muito difícil. Né? Eu produzo conteúdo de PNL, minha maior tarefa é essa, inclusive, lá no Instituto, é a gente desmistificar essa coisa de que a PNL está disponível para todos, tudo está disponível para todos, é possível, se eu pude, todas as pessoas podem. Claro. Só que a gente tem que realmente buscar e tem que se esforçar, não é fácil, assim, não é da noite para o dia, você não dorme de um jeito e acorda de outro, às vezes dói, dói, evoluir, você enxergar que você tem que abrir mão, você tem que abrir mão de padrões e sair da sua zona de conforto. Então, por isso dói. Né? E querer se enxergar. E outra coisa, é querer se enxergar. As pessoas às vezes não querem se enxergar, preferem manter aquele padrão, aquela zona de conforto. Então, é o que você está falando, acaba doendo, porque eu tenho que me enxergar. E foi o que aconteceu um pouco com você quando você foi para o DL. No início, aquela coisa ali estava te doendo, mas só que depois você viu que é uma libertação tão grande. Na verdade, a palavra não é à toa que essa é a palavra-chave do DL, né? Liberdade. O grito é esse, liberdade. Porque você se desamarrar de crenças, de comportamentos que não estão te levando a resultados, é como se você tirasse um piano das suas costas. Aquilo que você falou, às vezes tem pessoas que não vão descobrir, vão passar a vida inteira e vão morrer carregando um comportamento que não leva ela à felicidade, não leva outras pessoas também. Entendeu? Sim. Então, assim, você acaba contaminando quem está à sua volta também, com aquilo que você tem que não... E que você acredita, e você briga por aquilo. Só que não até mesmo depois do DL. Eu me peguei depois do DL, tendo atitudes e falando coisas que eu tava tão nessa montanha-russa que eu falava assim, por que eu falei isso? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me comportando assim a respeito de uma pessoa? Às vezes uma pessoa até que eu gosto. E por que eu fiz... Sabe, a gente vive tanto no piloto automático, tanto repetindo e repetindo, e não tá no momento que a gente está vivendo, é uma grande oportunidade de realmente parar e pensar, cara, esses resultados que eu tô tendo, e sempre não estão me agradando, por que eu tô tendo esses resultados? O que está acontecendo? Exato. O que eu posso mudar no meu comportamento? E aí entra naquela estrutura de pensamento, né, e sentimento, para ter outro resultado. Essa questão de não ser fracasso, ser resultado, mudou muita coisa realmente na minha vida também. Porque eu tinha muito medo, com essa questão do que as pessoas vão pensar de mim, eu tinha muito medo de fracassar, de não dar certo. E se não der certo? Se não funcionar? Cara, muda a estratégia e tenta de novo. Faz outra coisa. Faz outra ação, outro caminho.
E essa minha atitude de ter voltado ampliou. Em uma semana eu voltei, aí fiquei um tempo na casa da minha mãe. Aí teve um dia chave que eu falei assim, não, eu preciso decidir hoje o que eu vou fazer da minha vida, independente do que as pessoas vão pensar. Não importa o que as pessoas vão pensar, importa como eu vou me sentir, eu vou decidir hoje. E essa coisa de decidir hoje, ter feito, ter ido lá buscar minhas coisas, voltar, minha mãe foi comigo, em uma semana as coisas se ampliaram assim, de uma forma, tanto na minha mente, quanto de trabalho. E assim, hoje realmente está conseguindo trabalhar com propósito, que era o que eu queria. Mas dependia de uma atitude, dependia de uma escolha, dependia de uma movimentação, que se eu não tivesse feito, não estaria acontecendo. Não, com certeza que não. E quando também, né, Mi, quando você, até a Luana falou isso aqui, se auto-questionar. Quando você se auto-questiona, normalmente você entra no porquê. A gente fala, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo assim? Quando você entra no porquê, por trás desse porquê tem uma crença. Isso. E aí você traz aquela crença para você, porque às vezes está tão automático que você não percebe que você está agindo daquela forma. Aí você vai, por que eu estou agindo assim? Ué, mas eu não preciso acreditar nisso. Isso não é uma verdade. Mas a gente acaba deixando isso nos conduzir. Então, esse hábito de se auto-questionar, né, de trocar, é o que você está ensinando também para o seu filho, porque quando você troca com ele, você está ensinando a ele também. Né? A se questionar, a perguntar para ele mesmo, pô, por que eu vou fazer isso? Por que eu quero isso? Por que eu não posso isso? Eu tenho que entender esse porquê. E aí eu vou liberando também essas crenças, né? Muitas das vezes só tomando consciência num primeiro momento, mas depois sabendo que tem um caminho para resolver. Né? E porque isso tem isso também, né? Às vezes a gente percebe, mas a gente não sabe por onde, o que eu faço. Percebi, exatamente. Mas não sei o que eu faço. Mas tem muitas ferramentas. A gente tem 9 minutos ainda, né? Sim. Você falou comigo um pouquinho. Você falou para mim uma coisa também que eu achei muito interessante, foi a estrutura de você lidar com a raiva, porque você via a raiva como uma coisa negativa, né? Verdade. E o não também, que foi muito forte para você, né? Que você não sabia dizer não. Isso. Foram duas coisas que eu assim... A raiva, na verdade, eu me sentia culpada por ter raiva. Toda vez que eu sentia a raiva, eu me achava a pior pessoa do mundo. Como se eu não tenho direito de ter raiva, né? E quando eu tomei consciência disso no DL, que sim, eu tenho o direito de ter raiva, de ficar chateada, de não gostar de alguma coisa, mas eu não tenho o direito de ferir ninguém, foi, assim, libertador. Eu lembro que foi um momento, assim, que eu nunca mais vou esquecer, assim. Não pode falar, mas eu nunca mais vou esquecer, porque parece que eu botei pra fora e você tava comigo. Eu realmente, foi um momento que eu descobri, foi um momento que eu botei pra fora tudo que tava ali de mim e eu não conseguia gritar em outras situações. Então, assim, foi tirar um peso das minhas costas. E aí, o interessante disso, o lance da criança e crencinha, é que depois que eu descobri que eu podia sentir raiva, eu entrei no outro processo, quando eu saí dali. Administrar a raiva sem descontar realmente na outra pessoa. Porque quando o que eu fazia? Eu não posso sentir. Então, eu não posso sentir, eu não falava, eu não falava que eu estava chateada, eu guardava e tal. E aí, depois, eu entrei no processo de... Agora eu peguei aquele impulsivo, agora eu posso falar. Aí eu falava, não, agora eu tenho que falar, porque se eu tenho direito de ter raiva, eu tenho que falar, eu tenho que expor que eu tô chateada. Só que, calma, as coisas não são assim, você tem que saber a maneira de falar, o momento de falar. Né? Hoje eu falo, né, até com amigos, assim, que estão próximos de mim hoje em dia e sabem que eu adotei esse comportamento agora. Gente, eu não vou conversar agora, tá? A gente vai conversar amanhã, outro dia a gente vai conversar. Porque aí eu vou estar mais tranquila, eu vou ter analisado a situação e não vou falar demais. Isso super funciona. Eu parei de perder muitas amizades por conta disso, inclusive. Você criou um mecanismo, né? Você criou um mecanismo para lidar com essa estrutura que você aprendeu. Sensacional. Porque as pessoas erram, né? Eu erro, as pessoas erram, todo mundo erra. Mas se a gente for entrar nessa coisa de rebater tudo e querer a perfeição de todo mundo, a gente não vai ter ninguém, a gente vai se afastar de todo mundo. E aí, como é que fica? E como é que é o relacionamento com as pessoas assim, né? Será que a gente gostaria que fosse com a gente? Que a pessoa bateu, levou? Essa história do bateu, levou? Peraí, alguém tem que ter uma consciência, alguém tem que ter um cuidado, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. Eu aqui tô sozinha com meu filho, mas tem casas com 5, 6 pessoas. As pessoas ficam estressadas. Todo dia quase eu escuto gritaria de alguém aqui que tá brigando com o marido. Eu fico, gente... Tá todo mundo entrando no estresse, né? O estresse tá...
Porque você, o que que aconteceu? A gente mudou hábitos, padrões, comportamentos, tá lidando com pessoas diferentes. Então chega uma Sim. hora que aquilo vai esgotando. Então você tem que pegar, sentar, e se não tiver recursos, fica mais difícil, né? Fica, porque um quer falar mais alto que o outro, e a gente quer impor a nossa verdade. Guerra de poder, uma guerra de poder danada. Exatamente. E essa questão de dizer não, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Ah, eu quero conversar agora. Nossa, eu passei muito por isso. A pessoa estava com problema, queria conversar, eu não queria dizer não, e eu queria ouvir, e eu ficava ali, de bucha, realmente, né? Porque às vezes não, a gente se põe numa situação, né? E às vezes a pessoa não quer, porque uma coisa é quando a pessoa quer ajuda, outra coisa é quando a pessoa quer realmente só te contaminar com aquilo que ela está sentindo. E aí, às vezes, estou até um pouco de egoísmo, mas a gente tem que saber o limite até da ajuda. Porque senão a gente não consegue ajudar, porque a pessoa não deixa e a gente se contamina. Então, isso foi um ponto difícil para mim também, porque eu estava sempre disponível para todos os problemas do mundo, vou salvar a humanidade. Então, eu ia pegando, juntava absorvendo. Exatamente. Então, eu não conseguia. Então, teve um momento em que eu tive que começar a falar, isso não dá. Aqui não consigo, aqui não consigo no sentido, não vou poder te ajudar nesse momento. Aqui, então, assim, faz tal coisa, procura alguém, tem o DL, deixa eu te apresentar o DL. Então, assim, houve um momento em que eu tive que aprender a dizer não, e a dizer não até muito mais pra mim, né? Do tipo, olha, você... Porque quando a gente tá dizendo não pro outro, antes de dizer não pro outro, a gente tá dizendo não pra gente também. Então, naquele momento, o não era muito mais forte pra mim do que pro outro. Porque eu estava indo contra a minha crença de que eu tinha, sim, que estar disponível para ajudar a todos em todos os momentos. Então, era uma crença que eu tinha e eu tinha... Olha, não, Milena, você não está disponível. Você agora está ocupada. Você precisa trabalhar, você precisa dar atenção para o seu filho, você precisa cuidar da sua saúde. Nesse momento, você não pode, Milena. Eu falando para mim. Então, não é fácil, né? E de vez em quando eu me pego ainda... Aí eu, opa, não, calma, peraí. Olha, encontrar esse equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio. Isso está muito ligado ao nosso compartimento de ego, né? Às vezes eu tenho um pai amoroso muito alto e eu acabo não sabendo equilibrar. E a partir do momento que eu começo a usar o adulto, eu sei pontuar, eu sei olhar nos olhos e falar sem agredir. Às vezes você vai falar um não, o medo é que você vai falar um não, o outro vai ficar chateado ou que você vai estar agredindo. Mas não. Se souber dizer não, você está até contribuindo com o outro para que ele comece a buscar a solução nele. Porque já está tão acostumado a pedir ajuda para o outro que ele não vê que ele tem um potencial enorme dentro dele. E a gente vai e a gente acaba, né, Mia, alimentando esse padrão. A gente acaba não ajudando, né? A gente acaba piorando realmente a situação da pessoa que ali, se ela fosse buscar realmente, não seria daquela forma. E isso está muito ligado com esse meu padrão de querer agradar e querer provar alguma coisa, né? Essa coisa de vou ajudar todo mundo, não é porque eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou perfeita, eu quero ouvir e ajudar todo mundo. Não, era uma coisa que eu tinha eu preciso provar, né? Eu preciso mostrar que eu sou legal, que eu sou importante, que eu me importo com ela. É uma necessidade sua, para cobrir ali um buraquinho seu. E aí quando a pessoa não fazia o mesmo, aí a Milena ficava triste, decepcionada e era coitadinha. Exato. Mi, eu vou contar uma coisinha aqui para vocês. Eu era muito assim. Eu era de querer ajudar todo mundo e esquecer de mim. Então, primeiro era todo mundo, porque eu tinha uma necessidade de ser amada, ser querida. Só que o que aconteceu? Com a PNL, o que eu encontrei? Eu encontrei um equilíbrio que eu acho sensacional. Hoje eu falo isso mesmo. Hoje estou com todo mundo, ajudo todo mundo, mas dissociada. Sim. Entendeu? Eu acho até, sinceramente, eu acho que eu ajudo muito mais do que antes. Claro. Porque antes eu não tinha os recursos que eu tenho. Então hoje eu tenho um recurso, eu posso ajudar, mas eu sei o meu limite. Então essa parte da PNL também é muito legal, porque é você saber dissociar. Você vai olhar de fora e aí você analisa melhor a situação. Isso a gente aprende também no coach, né? Que é você olhar na terceira pessoa, para você saber analisar e poder ajudar efetivamente. Amore, nós temos 1 minuto. Minutinho para você se despedir. 1 minuto, tipo BBB, né? Se defenda para não votar em mim. Gente, olha, eu espero que a gente tenha conseguido passar aqui. Eu tenho alguns amigos de família. Peraí, vai falando. Mas eu vou sair falando na foto. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que a PNL tem sido na minha vida e que vocês tenham a oportunidade de vivenciar também, talvez
não tudo isso no mesmo caminho que eu fiz, mas um caminho que faça sentido para você e que realmente assim a gente consiga passar amor nesse momento que a gente está vivendo, passar mais compreensão, mais paciência. Muito obrigada, Cris, por tudo. Obrigada, Renanzinho, que me levou. Obrigada a todos os meus amigos do DL 240, Dindos. Amo vocês, estou morrendo de saudade. Que a gente se encontre logo. 20 segundos. Tá bom? Pessoal, obrigado, Mi. Foi lindo o nosso papo. Adorei, amei. A galera aí, todo mundo, obrigado pela presença. Amanhã vai estar conosco Pedro de la Torre. Vamos conversar com ele e saber da história dele também. Beijo pra vocês. Um beijo. Pra todo mundo.